Fala galera ligada no Pautas e Táticas, você votou e a maioria venceu, então nós estamos estreando as análises retrô aqui no canal, falando de equipes que já não jogam mais, fazendo essa análise, e uma das sugestões mais interessantes foi da seleção brasileira de 1982, aquela tão decantada equipe que tinha principalmente São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo como as grandes bases de sua escalação. É uma das equipes que mais reunia talentos de um time canarinho em Copas do Mundo, mas que foi eliminado precocemente, não chegou a decidir o torneio, foi eliminado para a Itália num 3-2 que ainda dói no coração de muita gente que viu aquela partida, que viveu aquele momento, porque era uma das grandes favoritas, tinha muito talento reunido, como eu acabei de dizer, mas tinha graves erros de estrutura tática e a gente vai analisar esses erros agora, mas também, é claro, não sem deixar de exaltar a qualidade desse time. Aqui a gente já bate um olho e vê que há uma clara assimetria no sistema tático, não tem ninguém ocupando a ponta direita, e esse é um dos problemas que a gente vai falar a partir de agora. Começando, claro, como sempre, com a escalação. Valdir Pérez era o goleiro, Leandro na lateral direita, Oscar e Luizinho na zaga e o Júnior na lateral esquerda. Toninho Cerezo e Falcão, Paulo Roberto Falcão, os dois volantes, Sócrates e Zico, os dois meias. Serginho no ataque e Éder Aleixo era o ponta esquerda. Ele não era um segundo atacante que tinha liberdade para flutuar dos dois lados. Ele era ponta esquerda e ocupava o lado esquerdo, jogava como ponta esquerda e não havia ninguém pelo lado direito. Como a gente disse, muito talento reunido, laterais muito ofensivos, os dois com muita característica de subida, os dois laterais do Flamengo, Leandro e Júnior, muita qualidade técnica também nos dois volantes, jogadores criativos, dois meias de muita chegada ao ataque, o Zico inclusive era um ponta de lança, invariavelmente era o artilheiro do time, e como já dissemos, ninguém pela direita. Mas vamos começar, antes de ressaltar alguns desses erros, falando de sistema defensivo. E a marcação daquele time era feita muito por encaixes individuais, mas não era uma marcação totalmente individualizada. Era aquela marcação mista, individual e também por setor. A gente tem vídeo aqui no Pautas e Táticas para falar sobre isso. O que isso significava? O time procurava, não existia o conceito de 4-2-3-1 na época, mas procurava se organizar meio que num 4-2-3-1 na estrutura defensiva, e os jogadores ficavam esperando, quando a bola era conduzida por alguém da defesa, entrar no setor daquele jogador que é responsável por ele, para poder executar a marcação. Então, para que o Serginho fizesse a pressão em cima do zagueiro, o zagueiro tinha que se aproximar do Serginho. Se o Sócrates estivesse aqui ocupando o lado direito, o lateral esquerdo adversário avançasse com a bola, somente quando se aproximasse daquele setor designado pelo Tele Santana, faltou dizer, ele que era o grande treinador desse time, um dos melhores e mais importantes da história do futebol brasileiro. Então só quando se aproximava realmente do Sócrates, se fosse ele ocupando ali o lado direito, poderia ser o Zico também, que a marcação era feita, que a marcação subia. Quando chegava nos volantes, a mesma coisa. E era assim que acontecia a marcação daquele time brasileiro, era uma marcação mista, individual e por setor. A ideia era que, como para atacar todos os jogadores tivessem liberdade de movimentação, deixa eu tirar o time adversário aqui rapidinho. Se a ideia fosse que os jogadores tivessem liberdade de movimentação, na hora de recompor, quem estiver mais próximo do setor atacado retorne. Isso gera, inclusive, algumas compensações táticas. O que isso quer dizer? Então, se para atacar os jogadores mudavam de posição, o Éder que começava na esquerda, se ele fizesse aqui uma diagonal, o atacante, que era o Serginho, fosse atacar o outro lado, o Zico fosse por aqui, o Sócrates também por ali, na hora de marcar, todo mundo marca só retornando. Então, se o Zico estivesse por aqui, ele retornava por aqui. Se o Éder, que é ponta, estivesse por aqui, ele retornava por aqui. Se o Sócrates estivesse mais adiantado do que o Serginho é quem tinha que gerar essa compensação. Então, essas compensações são muito ruins, porque se você tem um jogador partindo de um ponto original para atacar e recuando num ponto diferente para defender, isso mostra um erro gravíssimo de organização defensiva. Quando você não estabelece um padrão e uma organização, isso claramente vai ter
um impacto na forma que o seu time defende. A forma que você ataca deve influenciar na forma que você defende. E se você ataca com liberdade total, você defende com muitos improvisos. Então aqui do lado direito a gente tinha o principal improviso, que era justamente o Sócrates ter que se aproximar, ou até mesmo o Zico do lado direito. E daí vem aquele meme, né, que a gente... Meme não, mas era um sketch, se eu não me engano, do Jô Soares à época, fingindo que estava ligando pro Tele Santana e falando para ele botar ponta. Bota ponta, Tele, bota ponta no time, porque estava faltando ponta realmente nesse time. Era muito talento, eram 4 meias de muita organização, de muita qualidade com a bola, ninguém na contenção e faltava ali um jogador para poder recompor aquele lado, acelerar o jogo também pelo lado direito. Então o lateral Leandro, ele podia até pular uma casa para poder ajudar aqui nessa recomposição, enquanto o Sócrates ficava. Mas aí gerava um espaço nas costas dele, ou seja, uma nova compensação. E aí não tinha um volante para poder fazer essa cobertura dessa forma. Nem o Toninho tinha característica para isso, e nem Toninho Cerezo, né, no caso, e nem o Paulo Roberto Falcão, eles não tinham essa qualidade para recompor. Isso vale para o lado esquerdo também. E o Falcão, anos mais tarde, né, já como treinador, como comentarista, ele chegou a dizer, né, que a melhor forma de cobrir a subida de um lateral é com um zagueiro, e não com um volante fazendo essa diagonal de cobertura. E eu concordo com ele. Depois, aprendi da lição, né, com os erros das derrotas e tal, e tudo que se analisou sobre aquele time, ele teve esse discernimento. Então o que ele quis dizer? Que quando um zagueiro sai na cobertura do lateral, um volante pode recuar e ocupar a posição de zagueiro. Isso facilita muito mais a cobertura. Porém, um dos gols que o Brasil sofre no jogo que é eliminado, faltou justamente alguém fazer isso. Porque quando um zagueiro se desloca nas costas do Leandro para poder cobrir o Paulo Rossi, eu não lembro qual era o número da camisa do Paulo Rossi, mas vamos dizer que ele fosse o 10. O Paulo Rossi estava aqui como responsabilidade do Júnior, para ser vigiado pelo Júnior. E há um jogador da seleção italiana que faz uma progressão em diagonal nas costas do Leandro. E isso chama muito a atenção da dupla de zaga. Sendo assim, quem fica com a responsabilidade de cobrir o Paulo Rossi é o lateral esquerdo para fechar, ou seja, o próprio Júnior. Isso não acontece e o Paulo Rossi recebe aqui o cruzamento e faz o gol justamente no buraco que é gerado na defesa. Então compensações táticas geram buracos difíceis de ser cobertos. Com o Júnior perdido do lado oposto, se ele ocupava a posição dele ou se perseguiu o Paulo Rossi, acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra. E o gol, um dos gols, né, daqueles 3 que eliminaram o Brasil, acabou saindo. Então era um time tecnicamente brilhante, mas taticamente muito desorganizado. É um time muito decantado, talvez a maior reunião de talentos que a seleção brasileira tenha tido numa Copa do Mundo pós 1970, e é um time que precisa ser a antítese, né, da tese de que o talento se sobrepõe à tática. Todo e qualquer debate que fale sobre isso deve ser exemplificado com a seleção brasileira de 1982. Claro, até grandes papas, entre aspas, da tática, como o Pep Guardiola, hoje em dia, exaltam aquele time porque ele fala que é um time que ficou na mente, né, de todos os torcedores, não por ter sido vitorioso, mas por ter jogado um futebol encantador. Porque se passam 10, 20, 30, 40 anos e as pessoas continuam falando sobre esse time, é sobre isso que vale a pena. É sobre isso que vale o futebol. Não a taça que está na galeria. Porque muitas vezes a gente tem outros até times que não foram vitoriosos de Copa do Mundo e que fizeram mais história do que propriamente o campeão. Curiosamente, a Alemanha ganhou as Copas de 54 e 74. E se fala mais da seleção húngara, do Puskás em 54, e do carrossel holandês, do Rinus Michels e do Johan Cruyff em 74, que também foi vice para a própria seleção alemã, do Beckenbauer, do Gerd Müller, que apesar de ser um timaço também, é menos decantado, tem menos um legado na história do futebol do que aquele próprio time do Rinus Michels. Então esse time aqui ele deve ser muito um exemplo de que a técnica e a tática elas precisam andar juntos. A tática maximiza o talento. E se o talento não for potencializado pela tática, é porque o time é desorganizado para poder suportar tanto talento reunido. Então aquele time faltava organização na recomposição defensiva, faltava uma melhor cobertura dos laterais, faltava um poder de contenção no meio-campo e faltava também um ponta direita para poder ocupar aquele setor, acelerar, recuar, recompor e não fazer com que Zico e Sócrates ficavam assim, se revezando
para poder ocupar aquele setor ali um pouco mais aberto, porque eram dois jogadores com características diferentes. Então não adianta você ter muito talento reunido se eles têm que se compensar para marcar, tem que fazer funções defensivas que eles não faziam nos seus clubes, e se eles partirem de pontos de partida diferentes do que os pontos de recomposição e forem improvisados quando reunidos coletivamente. Em 70 o Zagallo achou um lugar para todo mundo jogar, mas obedecendo às características de cada um. Ali foi muito mais importante a função do que a posição dos jogadores. Aqui a função dos jogadores foi totalmente desrespeitada e também por conta disso a seleção de 82, que está na nossa memória como uma das maiores da história do futebol, não conseguiu erguer uma Copa do Mundo naquela época. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. Deixe nos comentários, qual é a sua equipe retrô que você quer ver análise por aqui. Tem também lá nos comentários na comunidade aqui no YouTube, onde eu fiz a enquete, um espaço para você deixar também a sua sugestão. E é isso, galera. Até a próxima. Fiquem ligados no nosso canal.